Olha, a gente tem perspectiva pra reencontro de Michonne com o Rick, com certeza, perspectiva pra reencontro com as crianças ali, mas e a pergunta, quando que o Daryl vai poder reencontrar o Rick? Esse reencontro de irmãos que também é um dos mais esperados. Será que a gente tem algum ponto, será que a gente tem alguma perspectiva de um momento que isso vai acontecer? Nesse vídeo eu vou explicar isso, vou trazer os pontos principais, que a gente tem algumas coisas em detalhes sobre o que o Daryl fala ali no final de The Walking Dead. Se você quer saber, se quer entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta para trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, sobre o universo de The Walking Dead aí, né? Porque a série principal acabou, mas o universo ainda nos deve reencontros. Você imagina encerrar tudo, encerrar a história do Rick, por exemplo, sem ter um reencontro com o Daryl. Pois é, vamos falar sobre isso. Antes quero pedir muito que você clica nesse like, se inscreve no canal pra você não perder nada, e claro, se você quer garantir uma das camisetas do nosso drop, tem algumas ainda disponíveis, ou as caixas com impressão 3D e tudo mais, o link tá embaixo na descrição, corre lá pra pegar a sua. E vamos lá que eu quero começar com isso aqui, ó. A cena de despedida do Daryl no final de The Walking Dead, ali no último episódio, especificamente a conversinha dele com a Judith, né? Que é algo que a gente não fala tanto. É as palavras exatas que ele diz ali, você já pode ver de cara, né? Ele fala: enquanto eu estiver lá fora, se eu ouvir algo, vir algo, vou encontrá-los e trazê-los para casa. De cara, assim, esse é o ponto mais alto de revelação do que o Daryl foi fazer longe de Commonwealth. Por que ele foi embora, por que ele foi de moto. O ponto principal é que ele foi atrás do Rick e da Michonne, e ele faz uma promessa, né? Se ele vê alguma coisa, se ele souber de alguma coisa, ele vai trazer os dois de volta. É meio que o principal objetivo dele nesse momento. E assim, cá entre nós, eu não acho que, pelo menos por enquanto, a gente vai ver um pouco dessa saga dele direto depois que ele saiu de Commonwealth, ele procurando eles, caçando pistas, mas eu gostaria muito de ver um pouco disso. Mas João Victor, por que você acha que a gente não vai ver isso? Justamente porque a gente já tá cansado de saber que na série dele ele vai acordar na Europa, ele já vai aparecer lá, não vai mostrar ele, tá vindo The Walking Dead, foi levado do jeito que ele foi levado e tal, não. Ele vai acordar lá sem saber como é que ele chegou lá, e aí vai estar numa jornada pra poder tentar descobrir isso. Provavelmente a gente que tá assistindo também vai estar nessa jornada, à medida que a série foi explicando pro Daryl, a gente também vai entendendo. Então isso de cara já significa um pulo nessa história aí de achar o Rick e Michonne. Significa um obstáculo no meio do caminho disso, vai ter toda a história dele na Europa ser explicada nessa primeira temporada, pra aí talvez a gente voltar nisso. E assim, um ponto, voltando naquela conversa, né, que depois que o Daryl fala aquilo, a Judith diz: você também merece um final feliz. E ele fala: eu voltarei. Pois é, e, tipo, todo mundo tá em Commonwealth teve um final feliz, bonitinho e tal, só o Daryl que vai ficar ali perdido, viajando ainda. Creio que isso é uma brecha do que a série dele vai dar pra gente. Eu acredito muito que o Daryl pode acabar encontrando uma família nessa série dele. Pois é, tudo me leva a crer que o momento que a gente vai ouvir o Daryl tendo alguma conexão com o Rick, pode ter alguma coisa nesse sentido, é a partir do final da primeira temporada da série dele. Talvez ali a gente pode ter algo que vai conectar com o Rick, porque assim, no geral, o que a gente sabe, até pelas sinopses e coisas que saíram, é que o Daryl vai estar nessa busca de descobrir como ele volta. Pelas sinopses, parece que ele deve descobrir como ele volta, só que ele vai se encontrar em uma situação que ele não sabe aonde ele pertence. É exatamente com essas palavras que são colocadas. Se ele vai estar na dúvida de onde ele pertence, isso significa que ele vai saber uma forma provavelmente de voltar para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo vai ter algo na Europa que vai estar segurando ele. E aí podem ser laços, como eu disse, pode ter relacionamento ali, pode ser uma família que ele acaba construindo, ou pode não ser nada disso, pode ser a importância do Daryl para alguma outra coisa. Por exemplo, as coisas aí de cura, de desenvolvimento para tentar parar os zumbis no mundo e tudo mais, que essa série dele pode acabar abordando muito, já que é ali sobre a França e foi lá que aparentemente começou tudo, E tendo isso em mente, tentando conectar isso com o ponto sobre o Rick, fica mais difícil, porque a gente começa a acreditar, né, pelo menos eu acredito, né, que no final da primeira temporada da série dele, ele não vai voltar para os Estados Unidos, ele vai continuar na Europa. Um ponto é que, como eu vazei aqui para vocês algumas semanas atrás, a AMC já tá se preparando para a produção da segunda temporada da série, que vai envolver o Daryl com a Carol de novo. A série volta a ser Daryl e Carol, que era a ideia inicial, a partir da segunda temporada. Essa é a programação da AMC na atualidade. E o que acontece é, as gravações da segunda temporada dessa série já estão começando a ter chamadas para março do ano que
vem, que seria bem direto quando acabarem a primeira, e sim, em Paris também, o que significa que provavelmente a Carol também vai lá pra Paris pra estar lá junto com o Daryl não vai sair de lá. Então, tendo isso em mente, a gente vai pros principais pontos que eu separei possíveis da gente ter um reencontro do Daryl com o Rick, o que a gente pode imaginar por enquanto. Primeiro, depois da primeira temporada, por mais que a segunda também parece que vai passar na Europa, a gente tem um momento de ida do Daryl nos Estados Unidos, uma visita, mas uma passagem dele por lá por algum motivo em que ele passa um tempo com a galera, com a família, como uma despedida final pra ele voltar aonde ele pertence, que seria a Europa. Assim, é uma possibilidade que no fundo eu acho muito difícil de acontecer, mas como existe, a gente tem que comentar. Esse seria um ponto pra que ele reencontrasse todo mundo ali, inclusive, né, caso o Rick e Michonne tenham voltado ali, ele reencontrar ele. Vamos pra segunda possibilidade, segunda, assim, forma que pode acontecer do Daryl acabar reencontrando o Rick. Rick Grimes ir parar na Europa de alguma forma no final da série dele, com a Michonne. Essa talvez seria uma forma mais viável e mais provável do que a primeira possibilidade que eu falei aqui, porque tratando-se dessa cena aqui, por exemplo, né, que é o que apareceu no final de The Walking Dead, que foi alguns anos, provavelmente antes de quando a Michonne saiu da série e tudo mais, isso significa que o que a gente sabe do Rick é coisa antiga. Na atualidade, a gente não sabe o jeito que o Rick tá, a gente não sabe se ele tá preso até hoje e tudo mais. Existe a possibilidade dele nem tá preso mais, dele ter conseguido fugir de novo ou alguma coisa assim, e por alguma ocasião a gente, na série dele, vê ele indo parar na Europa. Mas seria uma forma que também leva à terceira forma, a terceira possibilidade que eu separei aqui, que seria do Rick estar envolvido na ida do Daryl pra Europa, ele estar diretamente envolvido, que assim, eu acho também uma outra possibilidade interessante, que pode fazer sentido, já que, como eu disse antes, ninguém sabe o que aconteceu com o Rick depois que ele foi recapturado pelo CRM. Passaram anos e anos, provavelmente, e muita coisa pode ter acontecido. Seria algo sensacional, impactante, lindo pra história, a série do Daryl manter esse mistério de como ele foi para lá, como é que ele chegou e tudo mais. E no final a gente descobrir que o Rick depois ele conseguiu escapar do CRM e por alguma coisa que ele descobriu da Europa, alguma conexão e tudo mais, ele mandou o Daryl pra Europa. Foi o Rick que mandou o Daryl pra Europa. Aí o Daryl ter esse reencontro no final, ou às vezes uma ligação por rádio, dele contando, alguma coisa assim. Sei lá, mandando o Daryl pra Europa porque o Daryl pode ser fundamental pra ajudar a salvar a humanidade no meio daquela treta que tá tendo na França, né? Os cientistas estão lá, alguns podem tentar até conseguir a cura mesmo vários anos depois, como eles já disseram no pós-créditos de World Beyond. Eu creio muito que a ida do Daryl pra França pode ter muito essa importância no final das contas, e a chegada da Carol depois pode ter mais importância ainda pra isso. E sim, pra essa terceira possibilidade, o reencontro de Rick e Daryl poderia acontecer só lá pro final da primeira temporada da série do Daryl, ou pra segunda temporada da série dele. De qualquer forma, eu acho que você percebe que todas essas três formas que eu contei aqui no vídeo parecem muito difíceis, né? Nada parece tão simples de acontecer, porque a distância deles e os focos das histórias bloqueia muita coisa. Faz até alguns pensar, que eu já vi falando, não vai ter reencontro de Rick e Daryl, nem tem como. A série do Rick vai ter só uma temporada, como foi direcionado recentemente, e não vai ver o Rick mais no universo, então é muito difícil. Mas, meu querido, assim como eu tinha convicção pro final da série principal, que eles não iam encerrar sem o aparecimento do Rick, eu também tenho a convicção que eles não vão encerrar o Rick no universo de The Walking Dead sem ter um reencontro com o Daryl. Claramente não vai ter o reencontro dele com todo mundo, todo o grupo lá de The Walking Dead. Não vai, claro que não vai, mas pelo menos em reencontro com Michonne, reencontro com Judith, ele conhecendo o RJ, que é o filho dele com a Michonne, que ele nem conhece, e reencontro com o Daryl, esses 4 pontos que eu falei, eles devem acontecer de alguma forma, eles vão fazer isso acontecer. E é claro, eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião, o que você acha, qual que é o ponto que você acha mais provável, né, da gente ver esse reencontro, em qual temporada de qual série isso pode acontecer. Manda suas teorias aí, que em breve eu vou trazer um vídeo lendo os comentários de vocês de novo. Deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!